Muito bem. Voltamos, então, à sessão de perguntas. O professor Elon começa com algumas dirigidas a ele. Tem uma pergunta aqui de um estudante de licenciatura em matemática da Unicamp, que diz o seguinte: considere um triângulo retângulo isósceles com catetos medindo 1 e hipotenusa medindo a raiz quadrada de 2. Como explicar o fato de termos um número irracional com infinitas casas decimais representando a medida do lado maior desse polígono? Bom, isso é uma coisa que está na natureza, quer dizer, foi o primeiro exemplo, não foi exatamente o primeiro exemplo, não. Há provas históricas que indicam que o primeiro exemplo de números irracionais foram considerando pentágonos e não triângulo retângulo. Mas esse é o exemplo mais simples de dar, que está na história da matemática. 500 anos antes de Cristo, os pitagóricos já tinham visto. Isso nós falamos aqui, não dessa vez, mas em outras ocasiões. Está no nosso livro A Matemática do Ensino Médio, volume 1, que quando os pitagóricos tinham um lema fundamental que era: os números governam o mundo. Só que para eles, gregos, números eram os números inteiros. No máximo eles aceitavam números frações, porque eram razões entre números inteiros. E descobriram, por um raciocínio muito simples, que se você quer medir a diagonal de um quadrado, que é a mesma coisa que ele diz aqui, tomando como unidade o lado, então não existe nenhuma razão entre dois números inteiros que represente a medida da diagonal. Porque se tivesse um número fracionário m sobre n que medisse a diagonal tomando o lado como unidade, você teria, pelo teorema de Pitágoras, que m2 é igual a 2n2. E um quadrado de um número inteiro não pode ser duas vezes o quadrado de outro número inteiro. Isso é um absurdo. A igualdade, um quadrado de um número inteiro igual a duas vezes o quadrado de outro número inteiro, é absurdo. Porque qualquer quadrado de um número inteiro é divisível por 2 um número par de vezes. Enquanto de um lado você tinha um número par de divisores, de 2, e no outro lado você teria um número par acrescido de um 2, seria um número ímpar. Então isso não tem nada de absurdo. Isso é uma coisa que está na natureza. Você tem um quadrado, tem a diagonal do quadrado. Se você inventa de querer tomar o lado do quadrado como sendo a unidade de medida, o resultado da medida tem que ser um número irracional. Agora, o número irracional é uma coisa que os matemáticos criaram muito depois dos gregos para justificar, para possibilitar a medida de qualquer segmento de reta, tomando uma unidade qualquer. Né? Os gregos saíram dessa enrascada substituindo números por razões entre segmentos. A teoria das razões. A razão é um conceito em si, né? Que hoje em dia nós sabemos a razão entre dois segmentos é um número real. Mas para eles era a razão entre dois segmentos, ou entre duas áreas, ou entre dois volumes. Daí as proporções. Uma questão muito boa, com a qual eu concordo plenamente, é a seguinte: em todos os outros contextos da matemática, a palavra razão está associada ao conceito de divisão. Mas para a progressão aritmética, ela está associada à diferença entre dois números. Eu também acho que é um nome realmente inadequado, mas é uma tradição. Chamar razão de uma progressão aritmética, devia se chamar diferença. Né? Em inglês chama, né? Em inglês ninguém chama de a razão da progressão aritmética de ratio, é difference mesmo. Diferença era o nome mais adequado. Mas até assim eu não vou querer inovar. Paulo César. Na aula de matemática financeira, do professor Morgado,
está afirmado que o regime de juros simples não existe na prática. No entanto, há casos em que são praticados, quando há cobrança num tempo menor do que a unidade. No caso de taxas mensais, por exemplo, se a cobrança acontecer num período inferior a um mês, os juros simples terão um valor maior do que os compostos. Gostaria de comentários da mesa a esse respeito. Eu vou passar isso para o Paulo César, mas eu digo, é assim porque exatamente ele deu a razão, né? O motivo é esse. O banco não perde dinheiro, o banco só faz negócio para ganhar. Mas isso não invalida a crítica que o Morgado fez, porque os garotos aprendem aí na sexta, sétima série a fazer vários problemas do tipo: Joãozinho comprou uma geladeira em 12 meses, pagando juros simples de... E, como o Morgado falou, isso é... Como é que é? Conto da... Não, mas ele falou um nome lá, não, conto da carochinha ou coisa parecida, porque não é assim que acontece, né? Então, em nenhuma situação, juros vão ser cobrados dessa forma, o que faz com que as pessoas, ao olhar um anúncio de uma loja dizendo que cobram juros de 2% ao mês, pense que o regime vai ser de juros simples. De fato, há uma exceção, tá? E a exceção, o Wagner vai fazer o desenho ali do gráfico, eu achei que você fosse fazer lá. Não, fazer isso. Porque ele estava em pé lá. Não. Por que o regime de juros compostos causa um valor aí a ser pago maior do que o de juros simples, né? Porque uma função exponencial cresce mais rápido do que a função linear correspondente ao primeiro ponto aqui da série. Mas, para valores menores do que 1, a função exponencial está abaixo aqui da função linear. Tá? Então, os bancos, que não são bobos nem nada, tá? Quando está aqui nessa região, prefere cobrar juros simples. Então, é por isso que, se você atrasar, tá? Se você tem um financiamento qualquer, tá? e resolver postergar esse financiamento, tá? O que vai ser cobrado é juros compostos. Quer dizer, você vai pagar juros a respeito do montante que está sendo devido a cada mês. Mas quando você atrasou, tá, uma prestação e vai ter que pagar juros de mora para períodos inferiores a um mês, aí vale juros simples. Tá? Porque aí você paga mais do que... Quer dizer, o próprio autor da pergunta já dá a resposta. É verdade. Eu acho que ele quis compartilhar aí com os demais. Só para complementar, o Morgado sempre enunciava a regra de ouro da matemática financeira. Vocês conhecem a regra de ouro da matemática financeira? É a seguinte: quem tem o ouro faz as regras. Então, claro, se numa certa situação o juro simples é maior do que o composto, então vale o simples aqui porque é maior. É isso. Muito bem. Paulo César, como diferenciar os resultados 2,4 e 4,2 no lançamento de dois dados idênticos? Pois se fizermos uma marcação em um deles, eles deixam de ser idênticos. Isso mesmo. Pronto, resolvido o problema. Não, na aula de ontem, a gente comparou aí as soluções, possíveis soluções para o problema extremamente simples, de lançando dois dados idênticos, calcular a probabilidade da soma dar 6. Então, essa é uma armadilha que muitas vezes quem está resolvendo esse problema, uma armadilha no qual as pessoas caem. Como os dados são idênticos, as pessoas se sentem compelidas a não distinguir o caso 2,4 do caso 4,2. Tá? E ao fazer isso, perdem a noção de equiprobabilidade que tinham antes. Porque 2,4 e 4,2 correspondem a duas situações possíveis de resultado, enquanto se você tem, por exemplo, 3,3, tá, acontece de uma vez só. Então, o que eu aconselhei, tá, é forçar os dados idênticos a serem distintos para facilitar o raciocínio. Tá?
mesmo que eles, eu falei, mesmo que pareça a você que eles são idênticos, é igual gêmeos, tá? Os gêmeos sabem quem. E se você fizer muita questão, vai lá e colore um deles de uma corzinha para você se sentir mais à vontade de considerá-los como distintos, tá? Porque isso facilita a resolução do problema, porque torna mais fácil identificar eventos que são equiprováveis, tá? Então, é de toda conveniência para quem está resolvendo um problema considerar que os dados são distintos, apesar de aparentemente idênticos. Eles são idênticos, mas não são iguais, não são o mesmo. São o mesmo. São dois. São dois. Cada um tem a sua identidade, apesar de ser a mesma. Mas realmente é uma questão sutil. E essa ideia de colorir um dos dois dados, o dado branco e o dado amarelo, não altera o problema, torna a nossa vida mais fácil. Facilita muito a questão, facilita enormemente a solução. Wagner, como é que eu posso determinar o tetraedro de volume máximo? Peraí, essa tem uma pergunta que o pessoal do Piauí fez aqui. Vamos passar. É o tetraedro de maior volume que você pode... Contido num cubo de aresta A. Pois é, mas deixa o pessoal aqui, tem até uma colaboração mostrando um pouco... É aqui, Diogo? Wilton, Teresina, Piauí. Bom, é o seguinte, foi possível calcular o volume do tetraedro contido neste cubo, por exemplo, tá certo? Porém, não foi possível mostrar que esse tetraedro, tá, é de volume máximo. Então a pergunta é, como demonstrar essa afirmação? O pessoal do Piauí tinha mandado um bonito modelo aqui. Não, vamos tentar achar. Merece. O que eu faço, John? Não, mas... Isso é um bom exemplo de como dar aula de geometria Wilton, Teresina, Piauí. para deficientes visuais. Foi possível calcular o volume do tetraedro contido neste cubo, por exemplo, tá certo? Porém, não foi possível mostrar que esse tetraedro, tá, é de volume máximo. Então a pergunta é, como demonstrar essa afirmação? Bom, vamos lá. Você imagina um tetraedro dentro do cubo, não é? Ponha uma aresta coincidindo com uma... primeiro com uma face, sobre uma face, e aumente essa aresta o máximo que você puder, e ela então, uma aresta vai ficar posicionada na diagonal da face. Se a aresta oposta não estiver contida na face oposta, você empurra ela para que ela grude lá em cima, na face oposta, e o seu volume aumentou. Então você tem a situação que eu vou mostrar aqui, em que duas arestas opostas ocupam as diagonais das faces, de duas faces opostas do cubo. É como o modelo mostrou, mas o rapaz estava manipulando a figura, talvez vocês não tenham percebido. O tetraedro vai ficar por aqui assim. O tetraedro fica nessa posição esquisita. Agora vocês vão ver o cubo, que não estavam vendo, né? Um exercício interessante é você colocar eixos e coordenadas nos vértices. Então fica assim, ó. Epa, tá faltando uma arestinha aqui. Não, tá faltando nada agora. Ah, sim, bom, lá atrás não importa. Se você prestar atenção alguns segundos nessa figura, esse tetraedro é regular, não é? Porque todas as arestas são diagonais das faces do cubo, e ele ficou numa situação tal que, agora o argumento final, porque que o volume é máximo,
Porque se você mexer num vértice, o volume diminui. Mantenha uma face qualquer que seja. Se você tirar esse vértice dessa posição para qualquer outro lugar, a distância dele em relação à face oposta diminui, consequentemente o volume diminui. Então, ele é máximo justamente por causa disso. Porque qualquer movimento que você fizer em algum vértice, o volume já é menor do que esse que está aí. Então, é uma forma um pouco esquisita, né, de justificar que é máximo, é porque se mexer nele, ele diminui. Em geral, esses problemas de máximo, os máximos sempre são atingidos nos pontos extremos, assim. Nos problemas de programação linear, por exemplo, tudo. Hein? É isso, eu acabei de falar. Esse volume é máximo porque mantendo 3 vértices fixos e mexendo um pouquinho que seja no 4º vértice, o volume já diminui. Então é por isso que é máximo. Quando você fala matemática, não quer dizer conta, não. Tá? Argumento é matemática. Você pode também reduzir isso a um problema de cálculo. Você determina qual é a fórmula que põe coordenadas, determina a fórmula do volume, calcula a derivada segunda. Porque os problemas de máximos e mínimos... com restrições horrorosas. Uma das razões pelas quais o cálculo foi inventado foi exatamente para resolver problemas de máximos e mínimos. E se você exprime a grandeza que você quer maximizar como uma função de um certo número de variáveis, calcula as derivadas daquela função. Quando as derivadas forem todas, dependendo das variáveis, todas iguais a zero, você tem um ponto que é um ponto chamado ponto crítico. Se for função de uma só variável, ele é máximo se a derivada segunda for negativa e mínimo se for positivo. Se for funções de várias variáveis, aí o problema fica mais complicado. Tem que calcular várias variáveis com restrições. Com restrições, aí você tem o chamado método do multiplicador de Lagrange, que é uma coisa matemática já de nível mais avançado um pouquinho, mas que pode ser substituído plenamente nesses casos simples como esse, por esse raciocínio geométrico que o Wagner indicou. Mas se quiser fazer de forma estritamente numérica, você pode fazer, mas requer cálculo. Muito bom, Wagner. Botar o Paulo César para trabalhar aqui. O Ziel de Recife, já viu? É bem... Qual que é essa? Esse aqui em cima. Recife. O Ziel faz uma pergunta aqui, mas eu acho que antes de responder a pergunta dele, eu tive outras perguntas sobre problemas que ficaram na lista de exercícios aí de ontem, e que o pessoal aqui do Rio perguntou, e o pessoal dos outros estados também. Deixa eu comentar esses outros primeiro, aí dando tempo eu volto aí a pergunta do Ziel. Então, um dos problemas que o pessoal perguntou é um problema que virou um clássico do ensino de probabilidade, que é o famoso problema do bode, que sempre dá muita discussão aí entre as pessoas, tá? E que sempre demora um certo tempo para convencer os incrédulos da resposta correta. Então, vocês devem ter pensado no problema ontem, um problema de prêmios com 3 portas. Atrás de uma das 3 portas tem um prêmio, atrás de 2 delas tem um bode. O sujeito vai lá no programa, escolhe a porta que ele quer, aí o apresentador abre uma das outras 2, obrigatoriamente mostrando um bode. Ele sempre pode fazer isso, já que uma dessas 2 portas, pelo menos, vai ter o bode, e aí oferece ao candidato a oportunidade de mudar de ideia, de trocar a porta que ele tinha escolhido anteriormente. E a pergunta é se ele deve ou não trocar de porta, ou, uma terceira opção, se é indiferente, tá? Se ele não deve, na verdade, se preocupar, porque tanto faz. Tá?
Só para pegar uma contagem aqui no auditório, quem é que achou que o cara tinha que trocar de porta? Não pode ficar em cima do muro, gente. Vamos lá, quem achou que tinha que trocar de porta? Vamos lá, meia dúzia aqui de uns 10, ok. Quem achou que ele devia ter personalidade e ficar com a porta escolhida? Afinal de contas, escolheu a porta, para que trocar? Mais uma meia dúzia de uns 8. Né? E, finalmente, quem é que acha que isso é uma grande besteira e, na verdade, tanto faz, tá? Já que tem 2 portas no momento que ele vai decidir, então tem meio a meia a chance de estar em cada uma delas. Quem achou que tanto faz? Essa tem uma dúzia aqui, né? Então, certamente foi a alternativa mais votada, normalmente é a mais escolhida. E isso é mais um exemplo daqueles que, quando a gente está lidando com um problema de probabilidade, muitas vezes a gente interpreta um problema, modela o problema de uma maneira errada. Tá? A resposta correta é que a pessoa deve aproveitar a oportunidade e trocar a porta escolhida, sim. Tá? Eu não vou ter a pretensão de convencer todo mundo que achava que tanto faz, tá? Com essa explicação que eu vou dar, eu vou pedir que vocês reflitam sobre ela, tá? E quem sabe amanhã, quando vocês estiverem desfilando lá no bloco, tá? Puxa, não é que ele tem razão, é isso mesmo? Então, a explicação é a seguinte: nada que acontece no momento em que o apresentador mostra a porta com bode, altera o conteúdo das portas que estão lá atrás. Tá? Então, uma pessoa... outra coisa é a seguinte, não acontece nada de novo, você sabe o que vai acontecer, você sabe que o apresentador vai exibir, tá, uma porta com bode. Então, não há razão para você adiar a sua decisão, tá, para o momento em que o bode é mostrado. Você pode ir para o programa com uma convicção se você vai trocar de porta ou não vai trocar de porta. Muito bem, uma pessoa que vai para o programa com a convicção de que não deve trocar de porta, qual é a probabilidade dessa pessoa ser premiada? 1/3. Porque a pessoa que não troca de porta ganha o prêmio quando ela acerta a porta do prêmio que ele escolhe da primeira vez. Tá? Então, quem não troca de porta tem exatamente 1/3 de probabilidade de ganhar o prêmio. Ora, no momento final do jogo, tem uma porta com prêmio, outra porta sem prêmio. Se quem não troca tem probabilidade 1/3 de ganhar, quem troca tem probabilidade quanto de ganhar? 2/3, o complementar. Tá? A razão pela qual a maior parte das pessoas acha que é meio a meio, tá, é porque imaginam um problema diferente. Então, se o candidato está lá, tá, mostrou qual é a porta, o apresentador foi lá, abriu a porta, aí o candidato fica muito emocionado, tem um troço, tem que sair do programa, tá, e um outro sujeito chega, encontra lá as 2 portas fechadas e tem que escolher uma delas, aí é meio a meio, tá? Porque esse sujeito que caiu de paraquedas lá não tem a informação anterior. E as pessoas imaginam que a situação é essa segunda. Tá? E não é. O candidato que foi lá teve a chance de escolher o prêmio, 1/3 de chance, se ele não fizer nada a respeito, essa é a probabilidade de ele acertar. Tá? Quem não se convence a si mesmo... John, deixa eu mostrar uma coisa aqui para o pessoal. Esse problema tem uma história de que, alguns anos atrás, acho que alguns anos atrás, ele foi motivo de uma grande discussão, tá, lá nos Estados Unidos, porque ele se refere a um programa que existe mesmo da televisão, e aí num programa popular aí de rádio foi feita essa pergunta.
os apresentadores deram a resposta certa, mas receberam muitas cartas de muita gente, incluindo muitos professores de probabilidade estatística, dizendo que eles estavam errados porque a chance era meio a meio. Isso, então, criou aí um ambiente de discussão enorme. Então, para vocês procurarem isso aí na internet, é esse o nome, ó, The Monty Hall Problem. Monty Hall é o nome do apresentador desse programa de prêmios de verdade que existe na TV americana. Então, vocês veem que tem 131 mil páginas aqui que o Google acha de referências a esse problema. E aí, essas páginas explicam tudo isso aqui que eu falei, tem páginas em português também, e várias delas, nossa, está difícil aqui, deixa eu ficar menos de lado. E várias delas oferecem a chance de vocês se convencerem, tá, através da simulação do jogo. Então, por exemplo, eu vou aqui, escolho uma porta, tá, eu escolhi a 1, tá, e o cara mostrou aqui o bode, eu vou trocar de porta, que eu sei que é o melhor, me dei mal, tá, me dei mal, o que não quer dizer que esteja errado, porque é probabilidade. Então, isso é importante mostrar isso para os alunos. O fato de que é mais provável você acertar se você trocar, não quer dizer que seja certo que você vai ganhar se você trocar. O que é relevante é isso aqui. Tá? Isso aqui mostra as estatísticas de hoje dessa página. Antes de eu fazer essa minha brincadeira aqui, já houve 37 mais 38, 75 pessoas que já visitaram essa página. 37 resolveram trocar, e delas 22 foram ganhadores. Tá? Dos 38 que resolveram não trocar, apenas 12 foram ganhadores. Tá? Então, isso mostra exatamente essa proporção aproximada de 1/3 para 2/3. Então, tem muita coisa na internet aí que vocês podem encontrar a respeito desse problema. Se der tempo, eu volto a comentar um outro problema aí que foi perguntado. Não, só queria observar que a razão pela qual esse problema suscitou tanta discussão é porque, na verdade, nem sempre quando se apresenta esse problema, se apresenta como o Paulo César fez, dizendo que há dois casos diferentes. Ele citou o caso de uma pessoa que entra no meio do jogo. Eu considero isso como sendo dois problemas. Um problema é o problema de você decidir a priori qual vai ser a sua estratégia. Antes de começar o jogo, você ia dizer, eu vou trocar, pronto. Aí a sua chance é 2/3, sua probabilidade, a probabilidade de você acertar é 2/3. Agora, você pode considerar o problema a partir do momento em que o apresentador abriu a porta e mostrou que tinha um bode. Então, a partir dali, a probabilidade é 1/2. Então, outra questão. A questão seria o seguinte, você fez isso agora, qual é a probabilidade dele ganhar? É 1/2. Depois daquilo. Então, são dois problemas, é uma diferença muito sutil, que o Paulo César esclareceu muito, mencionando o caso de um indivíduo que chega e entra no meio do jogo. É isso que chega no meio do jogo, é meio a meio. É difícil da gente entender isso, porque a probabilidade tem essas coisas sutis assim. Ok. Bom, tem uma pergunta enorme aqui de alguém que eu acho que é do Rio de Janeiro. Vera Moreira, é daqui? É você, né? Vera, você faz várias perguntas. Uma delas é a seguinte: por que nesse curso não são tratadas diretamente questões sobre a didática da matemática e promover a discussão das situações de aula? Você quer responder isso, Wagner? Ou você deixa para mim? Bom, acontece o seguinte. Eu acredito que para ser um bom professor de matemática, você tem que ter 3 propriedades básicas. A primeira, número 1, é você gostar de matemática. Gostar de matemática. Ter entusiasmo pela matemática. Achar que matemática vale a pena, é uma atividade confortadora, recompensadora, que lhe dá prazer, satisfação, a dificuldade, vencer as dificuldades e tudo mais. A segunda condição, para você ser um bom professor de matemática, é você conhecer matemática. Conhecer um pouco mais
do que aquilo que você vai ensinar. Um pouco mais do que as coisas que você vai dizer para o aluno. Porque se você se limita a saber, mesmo que você saiba direitinho as coisas que você vai ensinar, mas não sabe um pouco mais, você perde a perspectiva das coisas. Você começa a dar ênfase, e isso acontece muito nos livros brasileiros, dar ênfases desproporcionais a coisas que não merecem aquela ênfase e tirar a ênfase de coisas que deviam ser enfatizadas. Porque a ênfase é muito importante, destacar o que é mais essencial do que é acidental. Outra dificuldade, essa de natureza prática, é o seguinte: você dá uma questão numa prova e um aluno aparece com uma solução completamente diferente que você não conhecia e você marca errado, porque não é o que você estava pensando. Mas se você tiver um conhecimento maior, você diz, isso também pode ser feito de outro modo e tal. Então, por vários motivos, o professor tem que saber a matéria que vai ensinar e tem que saber um pouco mais do que aquilo que vai ensinar. E, finalmente, a terceira condição para a pessoa ser um bom professor de matemática é que ele deseje transmitir aquilo que ele sabe. Porque a pessoa pode adorar a matemática, pode saber muita matemática, mas não está nem aí para se interessar se as pessoas vão aprender ou não, porque eu estou satisfeito com o que eu sei. Então, uma coisa fundamental para o professor é esse desejo, essa vontade, essa ansiedade de fazer com que aquilo que ele saiba seja transmitido para os alunos. Essa terceira condição conduz naturalmente a que o professor se preocupe com a situação do aluno, se coloque na posição do aluno. Se ele quer que o aluno aprenda, então ele tem que dar condições a esse aluno para aprender. Então ele tem que se colocar na posição do aluno. Tem que procurar não humilhar o aluno. Eu falei isso outro dia na aula aqui. Não se prevalecer da sua posição, né, com arrogância. Arrogância, muitas vezes, é um disfarce da incompetência. A pessoa não sabe responder uma pergunta e, em vez de ter a humildade de dizer, olha, eu não sei. Essa pergunta que você me fez, eu não sei responder. Eu vou estudar, vou procurar me informar para lhe ensinar. Não, ele responde com arrogância, ou então, isso você vai aprender no ano que vem, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Então, nós acreditamos nisso, nós que organizamos esse curso. Então, a gente não se envolve com questões de didática, porque são questões passageiras, é como moda, tá certo? Depois que, de uns tempos para cá, aparecem diversas teorias sobre como ensinar matemática, de que modo ensinar, e a coisa não mudou muito, há milênios que se ensina matemática. E não tem nada mais novo do que o método socrático, por exemplo, que consiste em fazer com que o aluno, ele próprio, vá descobrindo a verdade. Mas isso você não pode fazer numa turma muito grande, mas você tem que dar oportunidade aos alunos de trabalharem. Eu gosto muito de citar a historinha, já devo ter citado aqui para vocês, da lagarta que se transformou numa borboleta. Que uma pessoa estava vendo aquilo e se condoeu com o esforço brutal que a lagarta saía, que já era a borboleta, para sair de dentro do casulo. Aí ficou com pena. Da próxima vez que ele viu aquilo, eles vão ajudar. Aí abriu o casulo e a borboleta deu alguns passinhos, trôpega, caiu morta. Porque o esforço que ela fazia para sair do casulo por aquela abertura estreita é que estimulava a circulação linfática, porque a borboleta não tem sangue, tem linfa. Então, aquilo fazia com que ela sobrevivesse. A mesma coisa é o esforço que o aluno faz para aprender, para resolver problemas, e é que realmente provoca a aprendizagem. Então, essas são as coisas. As teorias, muitas e muitas e muitas vezes, quase sempre, são inventadas por pessoas que tentaram aprender matemática, não conseguiram, então vão ensinar a ensinar matemática. Então nós acreditamos nesses três princípios, que para ser um bom professor de matemática,
você tem que gostar de matemática, ter entusiasmo por matemática, você tem que conhecer um pouco mais do que aquilo que você vai ensinar, e você tem que ter o desejo de que as pessoas que estão lhe ouvindo aprendam as suas coisas que você está dizendo. Daí, se você tem essas 3 qualidades e você não é uma boa professora ou um bom professor, você vai ser. É só questão de tempo. Porque essas 3 propriedades vão fazer você se esforçar para ser uma boa professora. Algumas pessoas têm talentos inatos. Como, por exemplo, nenhum de nós vai, nem eu, Paulo César, nem eu, tentar imitar o Wagner na precisão dos desenhos dele. Isso aí eu tento também, mas já sei de cara que não vou conseguir. Mas a gente procura fazer o melhor possível. Tem pessoas que têm mais loquacidade, né? São pessoas mais articuladas. Outros são difíceis de falar e tal, mas não importa. Eles, com o tempo, eles vão se tornar bons professores, desde que eles mantenham essas 3 propriedades e as consequências dela. Aliás, eu quero dizer que isso que eu estou falando não é originalmente minha ideia. Isso aí está num trabalho do George Polya, que foi um grande matemático húngaro, que morreu aos 93 anos, e durante os últimos 50 anos da vida dele, ele se dedicou ao ensino da matemática elementar, e que tem um artigo dele publicado na revista do Professor de Matemática, traduzido, aliás, pela Maria, que vocês todos conhecem. A revista se chama Os 10 Mandamentos do Professor de Matemática. E, na verdade, são 10, mas eu extraí desses 10, esses 3 que eu mencionei, porque os outros são corolários desses 3 axiomas. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu ia só contar uma história, que essa questão aí da habilidade, você tem também que procurar desenvolver o seu potencial, né, dentro da medida do possível. O Wagner aqui, numa das aulas, ele conversou aí com vocês sobre formas como as pessoas que não têm também um talento especial podem trabalhar para não chegar ao ponto do Wagner, mas para fazer um desenho que eles entendam e que as outras pessoas também. Mas eu ia contar uma historinha que eu tive a experiência de, há muitos anos atrás, quando eu era professor de vestibular, tá, eu e Wagner davam aulas de geometria para os alunos, né? Você imagina a desvantagem assim, que eu tinha, tá, com os alunos. Aí eu dizia para os alunos, olha, vocês têm sorte de me ter como professor, porque eu que sou como vocês. Tá? Quando vocês fazem os desenhos de vocês fazem desenhos parecidos com os meus, tá? Não com os do Wagner. Então, você sempre pode apresentar um ângulo favorável assim com os alunos. Nada disso. Bom, a Vera faz várias perguntas, mas uma delas é assim: nós professores, por que nós professores somos tão rebuscados em nossas respostas em diversos problemas que podem ser resolvidos mais elementarmente? Até onde podemos resolver de forma mais simples, sem perder o rigor matemático? Bom, esse é um ponto importante que eu destaco aqui, porque os livros de matemática que nós utilizamos nas escolas, em geral, transmitem, sem querer naturalmente, a ideia de que matemática, para ser aplicada de modo correto, ela tem que ser rebuscada na palavra dela. Tem que ser sofisticada, tem que ser complicada, tem que ser um negócio que envolva fórmulas, etc. E nós encontramos, eu já mencionei algumas vezes aqui para vocês, mas não sei se dessa vez eu fiz isso, num livro de matemática do ensino médio, a seguinte questão: achar um número inteiro x, tal que x mais 1 vezes x mais 2 igual a 6. Achar um número inteiro x, número natural x, tal que x mais 1 vezes x mais 2 igual a 6. Sabe como é que esse livro resolve esse problema? Ele efetua a multiplicação, acha um trinômio do segundo grau igual a 6, passa o 6 para o primeiro membro, fica com a equação do segundo grau, aplica a fórmula de resolução da equação do segundo grau,
tem uma raiz negativa, ele despreza porque não é um número natural e fica com o resultado. Que x é igual a... Absurdo, né? Então isso é um absurdo, porque x mais 1 e x mais 2 são dois números naturais consecutivos. Quais são os dois números naturais consecutivos cujo produto é 6? 2 e 3. Acabou. Então, o aluno que lê um livro desse, o próprio professor, muitas vezes, que são pessoas ingênuas, que tiveram uma formação inadequada e que seguiam pelo livro, eu sei disso porque eu fui professor do ensino médio, aliás, eu fui professor do ensino primário também, fui professor do ensino médio, e nós tínhamos uma única fonte de referência, que era o livro didático que nós utilizávamos. Então aquele livro era a nossa Bíblia, era o nosso guia. A gente seguia aquilo e acreditava naquilo que estava escrito ali. Então o professor, esse professor ingênuo, principiante, vê um problema desse, pensa que a única maneira matemática, ele vê, claro, que tem que ser 2 e 3, talvez, provavelmente vê. Mas isso não é matemática. Matemática tem que fazer, é complicado. Quer dizer, então que ideia você transmite? Transmite a ideia de que a matemática é um sistema de coisas complicadas para resolver problemas simples, e então deixa de acreditar nela. Tá? Então, a resposta a essa pergunta é que, se você tiver uma solução simples, dê a solução simples. E use as coisas com fórmula de equação de segundo grau, outra coisa, quando não puder. Por exemplo, achar dois números cuja soma é 2 e o produto é 3, aí você fica complicado. Eu só complementando que vocês que são professores, prestar atenção que um dos valores mais preciosos que você pode transmitir ao seu aluno é o bom senso. Isso. Bom senso é fundamental, tão importante quanto qualquer conteúdo. Nós abrimos um livro didático recente e no capítulo de sistemas lineares havia vários exemplos. Um deles assim: x mais y mais z igual a 2. Segunda equação, x mais y mais z igual a 3. Terceira equação, 2x mais 3y mais 4z igual a 7. Então, o livro, isso é um exercício resolvido para discutir esse sistema. E a solução no livro está: em primeiro lugar, vamos calcular o determinante dos coeficientes. Aí ele calculava o determinante, achava 0. Então, como o determinante deu 0, o sistema pode ser impossível ou indeterminado. Aí passava a calcular os determinantes relativos a cada... Isso está errado? Não está errado, mas é horroroso. Porque o que o aluno tem que ser despertado é observar as duas primeiras equações e concluir que se x mais y mais z dá 2, então não pode dar 3. Então acabou. Não tem que fazer conta nenhuma. O mesmo com uma coisa um pouco menos óbvia: x mais y igual a 2 e 2x mais 2y mais 2z igual a 3, por exemplo. Pronto. Não, o que é equivalente a x mais y mais z igual a 1,5, né? 3 meios. Pois é. Então, esse feeling, esse sentimento de você observar um problema e tirar uma conclusão sem precisar fazer os cálculos, é ótimo. Isso aí é fundamental que a gente desperte ao aluno esse sentido. E mais fundamental ainda é respeitar a solução de um aluno que não faz aquilo que foi previsto e argumenta corretamente, né? Então, se você colocou um problema desses porque você esperava que o aluno fosse usar determinante, tá? E aí tem um aluno que resolve o problema com o argumento correto, tá? Sabe, a gente tem que ter humildade e dizer: epa, de fato, apesar desta não ter sido a minha intenção, essa solução é legítima. A gente, como professor, um pouco dentro da arrogância aí que o Elon fez, às vezes a gente tem essa atitude de punir, tá, quem não pensou como a gente tinha imaginado que queria pensar. Isso é uma coisa
que é muito ruim aí para o aluno. Uhum. Muito bem. Vamos voltar aqui? Wagner, deixa eu aproveitar. Sim, aproveita. Eu tenho no chat aqui, tem algumas pessoas que estão fazendo perguntas, a maior parte delas está incluída aí no e-mail, mas tem uma que eu acho que não está. O Wagner de Belém pede para o Wagner também mostrar qual é o poliedro que tem 2 faces quadrangulares e 4 triangulares, que parece que aparece na questão 5 da página 249. 2 triangulares. 2 quadrangulares e 4 triangulares. Não, Toblerone não é assim, não. Não é isso, não apareceu. Não, mas essa é da questão 5. A gente não comentou que essa, mas estava entre os problemas aí também. Que era o 5º problema. Depois a gente vê isso, ok? Eu queria comentar então aqui, voltar ao Edmo de Belém, que eu tinha prometido. O Edmo, ele tem a seguinte dúvida. Vocês lembram que, para ilustrar o princípio de Cavalieri, eu botei um prisma feito de papel, né? E aí eu inclinava, manipulava os papeizinhos, né? O prisma era oblíquo e tal. E ele compreendeu, dizendo, pois quando nós manipulamos o prisma todo fatiado, a altura não se altera. Aí ele resolveu pensar em geometria plana. Ele pensou assim, se eu pegar um quadrado e imaginar que os vértices são articulados, o quadrado pode se transformar num paralelogramo, mas aí a altura diminuiu e a área não se manteve. Ele ficou inseguro com isso. Então nós vamos mostrar que o que ele pensou não é o que Cavalieri postulou naquele tempo. Nós vamos mostrar então o caso plano, né, do princípio de Cavalieri, exatamente como ele enunciou no seu livro. Não, isso aqui é um bode. Bonaventura Cavalieri. Vamos ver se é esse. Aumenta isso aqui. Vamos observar essa pequena figura que está aqui. Isso aqui é o original, né, do livro de Cavalieri. Então aqui ele tem 2 figuras e ele imagina o seguinte, que qualquer reta horizontal que for traçada tem a propriedade de intersectar as 2 figuras de acordo com segmentos de mesmo comprimento. E a reta tem que ser a mesma reta. Sim, exato. São todas retas paralelas a tal. Então, lá em cima, né? A reta toca em S e toca em A na outra. Ok. Mas o ponto aí que para esclarecer a questão do Edmo é que é a mesma reta para os 2. Os 2, claro, a mesma reta. Então, uma determinou um segmento PR na figura e NB na segunda. Então ele afirma que se o segmento PR tiver o mesmo tamanho de NB, isso acontecer, né, para todas as retas horizontais, então essas 2 figuras têm mesma área. Então não se trata de inclinar, não é inclinar, é exatamente cortar a figura em fatias, né, e ter essa propriedade. Em qualquer altura, o comprimento determinado numa é igual ao comprimento determinado na outra. Mas a dúvida do Edmo é muito boa, porque esclarece o seguinte: quando você inclina o quadrado para virar um paralelogramo, as seções horizontais, que são linhas paralelas à base, se mantêm todas no mesmo comprimento, mas as alturas variam. Quer dizer, o princípio de Cavalieri é sempre a mesma reta, cortando os 2 lados. Não é uma reta aqui e outra aqui, não. Exato. Então, mas a pergunta dele é boa porque esclarece essa dúvida.
Bom, em seguida vamos a Porto Alegre, lá para a turma da Maria Alice Gravina, que é muito animada. Então, a pergunta que ela faz e que eu transmito para vocês é a seguinte. Tem um exercício que diz assim, pegue um cubo. O cubo ela chamou assim, A, B, C, ela botou A aqui, A, B, C, D, aí ela fez E, F, G. Então, esses dois vértices para ela são importantes. Ela fez o seguinte, ela pegou o problema, né, pede para considerar os pontos médios de 6 arestas, que são essas aqui. Todos esses pontinhos que estão aparecendo aqui são pontos médios, tá? É isso, né? Aí o problema pede para provar que isso daqui é um hexágono regular. É uma seção muito famosa, né, no cubo, que é um hexágono regular. Bom, que esse hexágono tem os lados todos iguais é fácil de ver, não é isso? Porque se eu tenho pontos médios aqui, né, o comprimento de cada lado do hexágono é a metade da diagonal da face. Isso ocorre em qualquer, né, lugar. Ponto médio, então metade da diagonal da face. Ocorre que se um polígono tem os lados todos iguais, não quer dizer que ele seja regular. Né? Um losango, por exemplo, tem os lados iguais, mas só se ele for um quadrado que é chamado de regular. Bom, no caso é até mais grave, que não sabe nem se está tudo no mesmo plano. Aí sim. Aliás, a pergunta nem era essa. A pergunta é por que esses pontos estão no mesmo plano. Desculpe. Então, a pergunta é por que esses pontos estão no mesmo plano. Ela diz assim, se eu usar a geometria analítica, aí isso daí vai sair, porque eu acho a equação do plano, aí vejo que os outros pontos também pertencem a esse plano e tal. Então, ela pergunta assim, usando só a geometria sintética, como é que eu mostro que esses 6 pontos estão realmente no mesmo plano? Isso é um hexágono mesmo? Essa é a pergunta. Então, vamos olhar para um vértice apenas, e o que acontecer para esse vértice daqui ocorre igual para todos eles. Não é? Observe essa distância de M até aquele vértice lá do fundo, G. Não é? E olhe esse triângulo retângulo, aqui é um triângulo retângulo, né? GHM. Então, essa distância MG, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem um cateto igual a A e outro cateto igual a A sobre 2. Repetindo, GM, a distância de M, aquele vértice, é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem um cateto igual a A, que é a aresta, outro cateto igual a A sobre 2. Muito bem. Agora vamos olhar para MA. Ora, MA, vamos olhar esse triângulo retângulo MEA. Os paulistas falam MEA. Bom, mas é assim, MA é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem um cateto igual a A e outro cateto igual a A sobre 2. Sou forçado a concluir o quê? Que MG é igual a MA. Esse argumento vale para todos os outros vértices. Portanto, quando um ponto é equidistante de dois outros, ele pertence a um plano muito famoso, que se chama plano mediador. Então, existe a diagonal AG do cubo. Essa diagonal tem um plano mediador, né, um plano perpendicular que passa no seu ponto médio, que é onde estão todos os pontos que equidistam dos extremos do segmento. Então, se MA é igual a MG, a conclusão é que M está no plano mediador de AG. E assim todos os outros vértices pelo mesmo argumento também. Então, esses pontos são coplanários porque todos eles pertencem ao mesmo plano mediador de AG. Ok? Belíssima solução.
Mas, Wagner, eu acho que o pessoal lá do Rio Grande do Sul mandou uma figura depois. Não foi, exato, foi essa figura aqui. Não, mas mandaram uma outra em que parece que eles tiveram uma ideia que também dá uma alternativa. Essa aqui, então, não cheguei. Olha só. Que também é uma outra maneira aí de... Bom, daqui a pouco eu vejo, porque o nosso tempo está ficando curtíssimo, não é? Então, já eu leio e respondo. O que mais? Deixa eu comentar então a pergunta lá enquanto eu vejo aqui, do amigo lá de Pernambuco, que era um problema que eu acho que a gente não chegou a discutir, mas é um problema interessante também, que é como é que se contam quantos são os divisores de um número, divisores positivos de um número natural. Às vezes até nos cursos assim, de aritmética, é uma fórmula que é dada para os alunos. Né? Vocês sabem essa fórmula? Como é que a gente conta os divisores de um número? Por exemplo, se esse número for 24, como é que a gente conta os divisores de 24? Através de uma fórmula. Fatora, é isso? Fatora. Então, 24 é 2 ao cubo vezes 3, 3 elevado ao expoente 1, e aí tem uma fórmula para o número de divisores, que é 3 mais 1, que multiplica 1 mais 1, não é isso? Isso vai dar 4 vezes 2, 8, tá? E conferindo, tá certo isso? Vamos lá, listar todos. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 8. Tá certo. Tá? Todo mundo já ouviu falar nessa fórmula aqui? Todo mundo sabe explicar essa fórmula? Qual é a explicação para essa fórmula? Não, uma palavra, uma expressão, princípio multiplicativo. Tá? Esse aqui é o princípio multiplicativo de cara, tá? Porque pelo fato de 24 decomposto em fatores primos ser escrito desse modo, todo divisor desse número vai ser da forma 2 elevado a um expoente alfa vezes 3 elevado a um expoente beta. Onde quais são os valores possíveis para alfa? No máximo 3. Quer dizer, 0, 1, 2 ou 3. Então, quantas escolhas possíveis você tem aqui para o alfa? 4. Esse 3 mais 1 que está aqui, tá, corresponde a os possíveis expoentes de 0 até o que aparece na decomposição. Tá? Então, 4 possibilidades para o alfa. Quantas possibilidades para o beta? De 0 a 1. 2 possibilidades. Então, essa fórmula clássica aqui da aritmética é princípio multiplicativo puro. Tá? Ainda, de onde é que vem isso? Rio Grande do Sul? Como explicar para os alunos do ensino médio a fórmula da área da esfera? Que está no capítulo 12 do livro, não seria muito complicada? Eu acho que não. A questão, como o Elon acaba de dizer, vai comentar depois, de ser complicado ou não, é muito pessoal. Extremamente pessoal. E, frequentemente, as crianças costumam achar as coisas menos complicadas do que nós mesmos. Por exemplo, meus filhos que lidam com um computador muito melhor do que eu. Porque o que eu acho complicado de instalar coisas, e eles acham tranquilamente muito fácil. Então, eu não acho complicado, e uma referência, então, é a que está no livro, Matemática do Ensino Médio, volume 2, e outra referência é um livro do professor Elon chamado Áreas e Volumes. Medida e Forma em Geometria. Foi um dos primeiros livros dessa coleção. Medida e Forma em Geometria também aborda a questão das áreas e dos volumes dos objetos comuns. De um modo geral, a pergunta, o cálculo de áreas de
figuras sólidas que tenham a área da fronteira ou do bordo dessa figura, é um problema complicado. Eu quero dizer que é complicado, em geral, porque a própria definição de área de uma superfície no espaço a 3 dimensões é uma definição dificílima, que deu origem a controvérsias e a contra-exemplos tradicionais. Era muito natural a pessoa adotar como definição de área de uma superfície no espaço uma definição análoga à definição de comprimento de uma curva. O comprimento de uma curva tem uma definição natural, que é a seguinte: quando a gente tem uma curva, seja no plano, seja no espaço, a gente pode inscrever nessa curva uma poligonal, escolhendo um número finito de pontos da curva e ligando esses pontos por segmentos de reta. E a definição de comprimento da curva é o limite o comprimento de uma poligonal é muito fácil de calcular, é a soma dos comprimentos dos lados. À medida que você vai refinando essa colocação de pontos ao longo da curva, tomando um número maior de pontos e fazendo com que todos eles vão se aproximando cada vez mais um dos outros, o limite dá o comprimento da curva. Então, é bem espontâneo e natural que a pessoa procure fazer o mesmo para uma superfície. E causou um espanto enorme e admiração aos matemáticos no começo do século XIX, no meados do século XIX, quando um matemático alemão chamado Schwarz, discípulo de Weierstrass, mostrou que esse processo, que todo mundo acreditava que era a maneira certa, de qual que seria a maneira certa? Você tem uma superfície. Como é que você vai definir a área dessa superfície? Você inscreve nessa superfície, de modo análogo ao que você fez das curvas, poliedros. E depois você passa ao limite, quando as faces desse poliedro vão tendendo para zero. Então o Schwarz deu um exemplo incrivelmente simples, o seguinte: qual seria a área lateral de um cilindro, né? Porque a área lateral, porque a área total é bobagem, você tem em cima e embaixo, você tem dois círculos e tudo. Qual seria, como se calcularia a área lateral do cilindro? Então, ele pensou, bom, a maneira mais natural é a seguinte: eu pego esse cilindro, eu fatio o cilindro. E em cada uma dessas fatias, eu considero um certo número de pontos aqui, e para cada um, digamos, eu fixo um número N, e em todas essas fatias eu considero o círculo horizontal dividido em N partes iguais. E depois eu faço com que o número de fatias, o número de partes aqui é N e o número de fatias é M. Então eu calculo a área de cada um desses triângulozinhos aqui, que é fácil de calcular. Somo essas áreas, dá uma aproximação da área lateral do cilindro. Mas aí, quando você passa o limite, esse limite vai depender da relação entre M e N. Dependendo, o M e o N podem tender para o infinito, de tal modo que soma dessas áreas laterais pode tender para o infinito, pode tender para qualquer número que você quiser, ou pode não ter limite nenhum. Aí todo mundo ficou embasbacado, todo o mundo matemático ficou surpreso, e decidiu-se que chegaram à conclusão que é preciso redefinir o conceito de área. Então, normalmente, a área de uma superfície é uma coisa delicada, uma definição geral é muito complicada. Mas para uma superfície como a superfície da esfera, que é uma superfície mais simples, é do cilindro também, só que não é para fazer desse modo. Você, em vez de considerar os poliedros inscritos,
a gente usa outra coisa que podia ter sido utilizada no caso do comprimento de uma curva. É considerar, em vez de secantes, considerar tangentes. Ok? E somar os comprimentos de pedaços de tangentes e depois fazer o limite. Então, na superfície é isso que funciona. Você tem que considerar planos tangentes, pedacinhos do plano tangente e depois passar o limite. De modo que eu estou contando essa história, não é para exibir erudição, não. É para dizer que, em geral, definir a área de uma superfície é uma coisa difícil. Certas superfícies, como a do cilindro, são chamadas superfícies desenvolvíveis. Quer dizer, se você der um corte vertical aqui no cilindro, você abre, coloca sobre o plano, você fica com um retângulo, calcula a área do retângulo, está acabado. Um cone, você também faz a mesma coisa. Você dá um corte ao longo de uma geratriz, abre, você fica com um setor circular, calcula a área, é simples. Agora, uma esfera, não. Você não pode cortar a esfera, abrir e estender sobre o plano sem alterar os comprimentos e as áreas, etc. Então, a definição de área da esfera já é um pouco mais delicada. Por isso que os métodos que estão apresentados tanto no nosso livro aqui como no meu livro anterior, que eu dou duas maneiras diferentes, são naturalmente aceitáveis, são bastante intuitivos, bastante aceitáveis, não são complicados. Apenas isso, eu quis mencionar que a definição geral de área de uma superfície não é uma coisa simples. Para encerrar, tem muitas perguntas sobre a solução do problema de calcular a distância entre duas retas reversas, porque deixa eu apagar aqui um santinho. Na aula eu tinha deixado, era uma pirâmide quadrangular regular. Aqui eu mudei as letras de ordem em relação ao desenho da aula, para ficar mais visível, e eu então pedi que vocês imaginassem um jeito de calcular qual era a distância entre a reta AD e a reta PB. Qual é a distância? Tá? Isso aqui é um pedaço de uma pirâmide quadrangular regular, tá certo? O ponto P, a projeção dele cai exatamente aqui embaixo, isso aqui é um quadrado, tudo certinho. Que distância tem? Quando você está em geometria analítica, você tem um método. A gente faz isso e pronto. Produto vetorial. Mas na geometria sintética, a gente tem que usar os conceitos. Veja bem, imagine duas retas reversas, uma está aqui, outra está aqui em cima. Eu quero visualizar a distância entre elas, o comprimento da perpendicular comum. Tá? Então eu faço a primeira coisa seguinte, por essa reta aqui em cima, eu traço uma paralela que seja concorrente com a reta de baixo. Então eu pego uma paralela e pronto, a reta de cima continua aqui. Ok. As duas retas aqui embaixo definiram um plano, que é exatamente o plano da minha mesa. Muito bem. Eu estou na situação, então, que eu tenho uma reta e um plano paralelo que contém a outra reta. Então, a distância entre as duas reversas nada mais é do que a distância dessa reta ao plano. Então, basta eu pegar um ponto qualquer que seja da reta de cima e traçar uma perpendicular. O comprimento dessa perpendicular, que mede a distância da reta ao plano, é a distância entre as duas reversas. Sabendo isso, conhecendo esse conceito, então eu vou traçar uma paralela AD que seja concorrente com a outra. Acabei de traçar. Essa paralela e a outra reta definiram um plano. É como se fosse o plano da minha mesa.
reta AD, que está aqui na frente, é paralela àquele plano lá. Então, a distância entre as duas reversas é a distância desta reta àquele plano. Para calcular essa distância, pegue um ponto qualquer dessa reta, por conveniência eu vou escolher aqui o ponto médio dessa aresta, ponto médio da outra, e vamos conduzir essa perpendicular. Pronto. O comprimento deste segmento é a distância da reta AD ao plano da face PBC, e esse comprimento é a distância entre as duas retas. Ah, mas eu não estou vendo essa tal dessa perpendicular comum. Ah, bom, falta um pouco. Quer enxergar? Pega esse pontinho, chega ele aqui um pouquinho para cá, e agora você visualiza essa mesma distância na perpendicular comum às duas reversas. Agora você está vendo a perpendicular comum. A distância é esse comprimento aqui. Pronto. Para calcular o valor dessa distância, não precisa fazer conta nenhuma, porque na aula nós já calculamos a distância do centro do quadrado àquela face. Então, essa distância de M até aquele plano é simplesmente o dobro dessa distânciazinha aqui. Não é uma coisa fácil de ver, mas para você ter sucesso é preciso, então, ter o conceito na cabeça, né? Como é que eu faço para visualizar a distância entre duas reversas? Pegue uma paralela a uma que seja concorrente com a outra e forme o plano que contém as duas. E depois meça a distância da reta de cima a esse plano paralelo que se formou. Ok, então foi um pouco rápido, mas é esse o jeito. Palavras finais. Bom, você que deu as palavras iniciais, dê as palavras finais também. Bom, eu queria agradecer a todos a presença, o entusiasmo e o interesse que todos demonstraram aqui nessas nossas aulas, e estender esse agradecimento a todos os colegas por esse Brasil que devem estar se preparando aqui para brincar o carnaval, e que tenham um feliz carnaval, ou então que estejam descansando, estudando, aproveitando para estudar um pouquinho, corrigir as provas e os exercícios, estudar mais um pouco e ler os nossos livros. Para um recadinho para Maria Alice lá no Rio Grande do Sul, que acabou de mandar uma figura. A figura está correta, ótima, também uma maneira bastante boa de enxergar que aqueles pontos lá são coplanares. Obrigado a todos. Parabéns aí para a Melissa, que foi a pessoa que fez a solução. Só reconhecer aí que a solução que veio lá do Rio Grande do Sul é da Melissa. Parabéns, Melissa. Ótima solução também. Cadê? O Chaves quer falar alguma coisinha breve? Pega. Bom, pessoal, a Juliana pediu que eu falasse alguma coisa aqui. Exato. E, na verdade, é o seguinte, há 6 cursos que eu venho frequentando aqui. 6 seguidos. 6 cursos. Não, 2 como inscrito e 4 como penetra. Mas, enfim, e nesses cursos é a primeira vez que alguém manifesta, pelo menos nesses 6 seguidos que eu tenho, manifesta essa 6, meia dúzia. Essa é a primeira oportunidade que eu vejo algum grupo se reunir e fazer essa homenagem aos professores, que mais que justa. Mas antes da Juliana fazer a entrega do presente, que é alguma referência a carnaval, eu vou falar o seguinte: existe um curso de geometria dinâmica, me permite fazer esse comentário, que ocorre na PUC, e o ano passado foi em novembro, esse ano deve ser no primeiro semestre. Esse curso já tem a data? 6 e 7 de junho, dito aqui pelo companheiro. Esse curso tem como professores do curso o Paulo César, o Wagner, o Pitombeiro, o Carneiro, né? E é um curso exatamente
do que o Wagner citou ali, geometria dinâmica, e aí tem o Cabri, tem o Tabule, né? Tem o GeoGebre e esses aplicativos aí. Então, Juliana. Obrigado, gente. Não consigo abrir isso, não. Não consigo nem abrir. É para improvisar.